Seja muito bem-vindo a mais um Leve ABC2, meu nome é Pedro Dutti e hoje eu vou falar um pouco sobre comunhão e amizade científica. Porque se a nossa posição é do diálogo entre fé cristã e ciência, entre as diferentes posições teológicas e as científicas, a gente precisa de parâmetros claros para estabelecer diálogo e antítese entre nós. Então vem comigo que eu vou te mostrar algum deles. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre aquele dado antropológico que é comum às visões cristãs, ou seja, uma visão a respeito do ser humano que é compartilhada por diferentes teólogos em diferentes épocas da igreja. Então, quando a gente enxerga a humanidade, a gente divide em dois grupos, a semente da mulher e a semente da serpente. Ou seja, a cidade de Deus e a cidade dos homens, como dizia Agostinho. Kuyper também explorou essa diferença entre dois tipos de ser humano e dois tipos de ciência que era feita. Só que tem um autor contemporâneo chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi um teólogo e pastor na Alemanha durante o regime nazista, que escreveu um livro chamado Vida em Comunhão. E ali ele também compartilha dessa visão antropológica e ele mostra que esses dois tipos de pessoas geraram dois tipos de amores distintos, ou seja, dois tipos de formas de se relacionar uns com os outros que são compatíveis com a fé cristã e incompatíveis com a fé cristã. Veja o que o Bonhoeffer fala a respeito disso. A comunhão cristã é uma realidade espiritual e não psíquica. Nisso ela se distingue fundamentalmente de todas as demais comunhões. Pneumático, espiritual, é como a Bíblia chama as coisas que só o Espírito Santo cria e que nos implanta nos corações a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Psíquico, anímico, é como a Escritura denomina as coisas que procedem dos instintos, das forças e faculdades naturais da alma humana. O fundamento de toda a realidade pneumática é a palavra de Deus clara e manifesta em Jesus Cristo. O fundamento de toda a realidade psíquica são os desígnios e desejos obscuros e turvos da alma humana. Essa forma que o Bonhoeffer dividiu é muito interessante porque ele mostra que existem amores anímicos e amores espirituais ou pneumáticos, que significa dizer que algumas pessoas são governadas por instintos carnais e outras espirituais. E isso vale para toda a vida daquelas pessoas, todos os relacionamentos delas, mas também vale para os cristãos e também para os cristãos na ciência. Um cientista que é governado pelas suas relações anímicas, pelos instintos humanos, vai ser alguém que vai mediar suas relações com outras pessoas tão somente por aquilo que Bonhoeffer chama de instintos turvos da alma humana, ou seja, a nossa vontade de engolir as outras pessoas, de fazer com que o nosso ego, o nosso eu, seja maior do que os outros. E isso na ciência tem uma forma muito específica de se manifestar. É quando a minha pesquisa é muito importante, o meu látice é muito rico, quando eu preciso ser reconhecido pelas outras pessoas. E essa é uma forma não cristã de se relacionar com as pessoas baseado somente no seu amor anímico, nesse amor carnal, que é típico da semente da serpente, ou seja, da cidade dos homens. Agora, existe uma outra forma de se relacionar com as pessoas, governado por um outro tipo de amor, que é esse amor espiritual, em que a mediação das nossas relações não é feita puramente pelos nossos instintos, mas ela é feita através de Cristo. Cristo é o mediador não só entre Deus e os seres humanos, mas entre seres humanos e seres humanos. E isso significa que quando um cristão que está na ciência tem o seu coração alimentado e governado por esse amor, que é um amor espiritual, ele vai se relacionar com outras pessoas de uma maneira que Cristo é glorificado e com a realidade também, de uma forma em que Cristo é o mediador dessas relações. Veja o que o Bonhoeffer fala a respeito desse amor específico. A comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Não há comunhão cristã que seja mais ou menos do que isso. Quer se trate de um encontro breve ou de uma comunhão durante anos, a comunhão cristã é somente isso. Pertencemos uns aos outros tão somente mediante e em Jesus Cristo. Essa fala do Bonhoeffer a respeito de comunhão cristã é muito radical, porque ele mostra que somente Cristo é o mediador entre os seres humanos, quando é uma comunhão cristã, e nada mais e nada menos do que isso pode mediar essas relações. O que isso significa? Na ciência, por exemplo, significa que as nossas preferências
teóricas, científicas, não podem ser o elemento de mediação entre as pessoas. Eu não posso me relacionar com as pessoas só porque elas compartilham da mesma visão científica que eu, porque elas enxergam os processos naturais da mesma forma do que eu. Se eu sou materialista, se eu sou historicista, se eu sou evolucionista, se eu sou do design inteligente. Quando a gente coloca qualquer outro elemento como um fator preponderante para a comunhão, já não é mais uma comunhão cristã, porque a mediação exclusiva é de Cristo. Isso faz com que Cristo seja suficiente para as nossas mediações e faz com que todas as outras coisas sejam características relativas, que não tenham peso para excluir as pessoas. Porque o que forma uma comunhão cristã, o que forma a cidade dos homens, são corações regenerados pela palavra de Deus, em que a obra do Espírito Santo opera ali, fazendo com que Cristo seja verdade para aquelas pessoas. E isso produz uma comunhão sólida. Isso faz com que nasçam pessoas realmente do Espírito e faz com que essas pessoas tenham legítimos relacionamentos umas com as outras. E isso precisa ditar a forma como nós ocupamos a esfera pública, como nós dialogamos com as pessoas. Nós não podemos criar ideais de relações, como se para poder ser amigo de alguém ele tem que cumprir esse pré-requisito, ter passado por esse estágio, ter feito e lido aquela obra. Esse tipo de comunhão é muito falsa e isso só gera decepção nas pessoas, porque essa forma de idealizar relacionamentos não é sólida para fundamentar um relacionamento, uma comunhão. Somente Cristo pode estabelecer comunhões sólidas. Essas outras relações, elas não conseguem fazer o que Cristo consegue. Elas não conseguem dar a solidez, a mediação exclusiva pelo seu poder. E o que vai acontecer é que vai sobrar apenas relações anímicas, relações carnais, que vão devorar uns aos outros. O nosso ego não vai deixar que seja sustentável aquela relação. Então, para ter diálogo verdadeiro, para ter comunhão com as pessoas e amizade científica, é necessário que Cristo seja o mediador entre nós.